Boa tarde, educadoras e educadores. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Educativa, um projeto da Nova Escola com apoio do Google.org. A jornada dessa tarde de hoje vai ser sobre o tema polêmica em sala de aula, estratégias para vencer o medo, aqueles temas que a gente precisa debater, mas às vezes a gente não sabe como. Vamos chamar a nossa especialista do primeiro bloco, a Françoele Bar. Françoele, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, gente. Sempre um prazer estar com vocês, esses projetos. Ainda mais hoje para falar de um tema que é tão caro para mim, tão importante. Um prazer. Obrigada, que bom que você está aqui. Deixa eu apresentar um pouquinho a Françoele para vocês. A Françoele é mestre em Educação Científica e Tecnológica, professora no ensino fundamental, médio, superior, então tem uma experiência vasta para compartilhar com a gente. É formadora de professores e faz parte do time de autores da Nova Escola. Françoele, eu já parto para a pergunta para você. A gente vive num tempo em que a diferença é a tônica, né? Cada vez mais os conhecimentos são diversos, a escola precisa estar aberta para a diversidade, para a pluralidade. E aí, compartilha com a gente essa angústia. Como é que a gente lida com o fato de que, às vezes, o currículo ele pede para a gente ensinar alguma coisa, ensinar um tema, abordar uma questão, e o que o estudante traz de casa, da sua vivência, das suas crenças, embate. É diferente daquilo que precisa ser mostrado para ele. O que a gente faz? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa se preparar para lidar com essas situações e a gente faz isso planejando a nossa aula. Então, acho que é muito importante a gente buscar conhecer o que o nosso aluno acredita antes de planejar a nossa aula. Seja para falar de um tema polêmico ou não, é sempre importante a gente saber de onde nós estamos partindo quando a gente vai propor uma aula, né? Especificamente aqui na área das ciências da natureza, que é a que eu conheço melhor, muitos desses conhecimentos que podem causar uma polêmica pode ser uma crença relacionada a valores, a sua religião, pode ser porque ele tem um outro conhecimento que foi construído, seja o conhecimento indígena, seja qualquer outro conhecimento que não faça parte da ciência ocidental. Então, é muito importante, em primeiro lugar, a gente identificar o que o nosso estudante acredita. Que conhecimentos são esses que ele está trazendo para a nossa sala de aula, né? É muito importante a gente primeiro ter esse conhecimento e respeitar o que ele acredita, né? Não julgar esse conhecimento, não desqualificar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, o nosso papel do professor, como está aí apontado no slide, é ampliar o acesso à informação, né, que está disponível para esse meu aluno. Dar ferramentas para que ele possa conhecer outras evidências, quem sabe até evidências que refutem aquilo que ele acredita. É nosso papel ampliar, né, esse repertório dos nossos estudantes, permitir com que ele consiga analisar dados de forma crítica, tomar decisões. Então, para que a gente consiga fazer isso, é claro, tem algumas situações que vão ser mais complexas, né? Porque existem movimentos pelo mundo inteiro que querem que dentro da escola a gente não trabalhe certos temas, certos conceitos, certas temáticas. Então, é muito provável que você encontre na sua escola alguma família de um estudante que não queira que você trabalhe sobre determinado tema. Então, é muito importante tanto a família quanto a escola, os professores terem clareza de que os estudantes eles têm direitos de aprendizagem, né? São direitos que estão estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases, estão especificados pela BNCC. Então, quando a gente propõe trazer um tema para trabalhar com os nossos estudantes, quando o currículo está propondo isso, não é um tema arbitrário, né? A gente está cumprindo o nosso dever de fazer com que o meu estudante tenha esse direito de aprendizagem garantido. E é claro que quando a gente pensa na formação em ciências, por exemplo, eu quero formar o meu estudante com várias práticas do fazer ciência. Eu quero que ele seja capaz de conseguir analisar esses dados, eu quero que ele seja capaz de conseguir analisar argumentos, verificar de forma racional. Então, esse conteúdo, esse tema, muitas vezes ele é o caminho para a gente chegar até lá, mas a gente precisa permitir que o nosso estudante chegue até lá.
Então, mesmo que tenham conhecimentos, conceitos que seja difícil de atingir, a gente não pode nos omitir nessas situações, né? É claro que a gente sabe que a gente não quer convencer o nosso estudante, a gente não quer fazer com que ele acredite no que a gente acredita, muito pelo contrário, a gente quer ampliar a forma dele pensar, a gente quer trazer outras formas, outros conhecimentos, porque a gente está pensando na formação de um indivíduo autônomo, né? E o indivíduo autônomo não é aquele que pensa igual ao professor, o indivíduo autônomo não é aquele que consegue utilizar dessas informações para chegar às suas próprias conclusões. Eu acho que entender disso tira um pouco desse peso inicial das nossas costas, sabe? A gente não está fazendo nada de errado, a gente é diferente, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber lidar, mas a gente está fazendo o nosso papel, o nosso dever, na verdade, enquanto professor. Que bacana, Fran. A gente já está recebendo comentários e a nossa próxima pergunta tem tudo a ver com o comentário da Cristiane Rodrigues Tavares, né? Ela já levantou o ponto do coronavírus, que vai ser um tema que não vai ter muito como fugir nesse momento, né? E que é um tema que traz muitas dúvidas, traz ainda muitas perguntas que estão sem resposta. Enfim, queria saber um pouquinho como que o professor de Ciências da Natureza pode trabalhar, o que ele pode explorar quando ele aborda esse assunto. Cristiane, obrigada pela pergunta. O coronavírus está aí para todo mundo, né? A gente está angustiado. Eu acho que ele é uma bela oportunidade dentro do aspecto do ensino de ciências, porque a gente está vivenciando a construção de um novo conhecimento científico que influencia diretamente nas nossas vidas, né? Normalmente a gente utiliza muito, né, das aplicações dos conhecimentos científicos que já estão bem estabelecidos. Raramente a gente está lá vendo, né, as novas pesquisas, o que está saindo nas janelas dos laboratórios, e agora a gente está vivendo, né, essa construção e a gente está desesperadamente querendo saber quando é que vai ter uma vacina para a gente conseguir sair de casa, por exemplo, ou o que a gente precisa fazer, o que né, não precisa. Então, acho que a gente pode ver inicialmente como uma bela oportunidade para o ensino de ciências. A gente pode utilizar isso para engajar o nosso estudante. É um tema polêmico, né? Por que a gente precisa falar? A gente traz isso, é um tema que todo mundo está vivenciando, nossos estudantes estão vivenciando, todo mundo está falando sobre isso, pode ser um bom ponto de partida para a gente trazer para a nossa sala de aula. Agora, por que esse assunto acaba sendo um tema polêmico? Ao meu ver, ele acaba sendo um tema polêmico justamente pela falta de compreensão do que é a ciência, né? Justamente porque a gente está vendo essa ciência fresquinha aí sendo construída e a gente, quando não conhece bem como a ciência se constrói, isso acaba sendo uma polêmica, porque você vê um dia uma reportagem que diz uma coisa, outro dia você vê outra reportagem que tem alguma coisa diferente, aí se você não conhece essa construção da ciência, você pode pensar assim, tá, mas então esses cientistas não sabem nada, o que eles estão falando? Então, é uma oportunidade para a gente trazer para a sala de aula e trazer para o nosso estudante o que é essa ciência, né? E por que a gente estuda essa ciência na escola, né? A ciência, ela não parte de opiniões, ela parte de dados, e hoje em dia a gente vê que é difícil, né, para algumas pessoas distinguir a opinião de um dado. Então, a gente precisa trazer essa ideia. A ciência não é um dogma, a ciência está sempre em transformação, e é muito útil para a ciência que hajam refutações, né? Como é que se constrói um conhecimento científico novo? Não existe um único método científico, existem diversos, mas eles têm algumas características em comum, né? Então, por exemplo, quando eu digo que eu tenho evidências científicas, dados científicos, para conseguir coletar esses dados, eu tive que passar por diversas metodologias. Eu tive uma prática rígida para conseguir coletar esses dados, e quando eu for publicar as minhas aferições em relação a esses dados, as minhas conclusões em relação a esses dados, eu vou publicar também como eu fiz para coletar esses dados. Isso significa que qualquer pessoa que faça exatamente o mesmo passo que eu fiz, também vai ter que conseguir identificar os mesmos dados que eu consegui identificar. Então, isso faz com que dê solidez para a ciência, né? É diferente de uma opinião, que pode ser diferente da minha, pode ser diferente da sua. Então, quando a gente começa a trazer esses aspectos de o que é a ciência, como a ciência é construída, por que a ciência está sempre evoluindo, por que uma hora a gente sabe uma coisa, por que outra hora a gente já tem uma informação diferente, por que é tão difícil a gente conseguir chegar em conciliações, por que tem cientistas que pensam diferentes de outros cientistas, por que existe uma comunidade científica, uma comunidade de pessoas que vai avaliar um determinado conhecimento, vai publicar. A ciência é feita de comunicação, é feita de discussões, e trazer isso para esse contexto, além de contribuir com que diminua esse tipo de polêmica, né, de quando a gente vê assim, o
cientista fala que a gente tem que ficar em casa para se proteger do coronavírus. Tá, mas o que ele quer dizer com isso? Vamos entender, então, o que tem de ciência por trás disso. Por que ele pode afirmar isso, né? Isso num contexto mais amplo, de um objetivo mais amplo, até pensando nas competências específicas de ciências da natureza propostas pela BNCC, a gente tem várias competências relacionadas a entender o nosso contexto, entender o nosso mundo, para conseguir, desenvolver habilidades específicas para conseguir entender esse novo mundo, né? E aí a reportagem que estava na tela é uma reportagem que eu separei sobre vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil. Acho que pode ser um bom ponto de partida para a gente trazer. É um tema bem atual, os alunos com certeza, né, estão sabendo sobre isso. Essa reportagem ela fala especificamente sobre como funcionam essas duas vacinas. E aí, se a gente olhar para a BNCC novamente, tem algumas habilidades que relacionam o sistema imune à utilização de uma vacina. Como é que a gente pode trazer o coronavírus para esse contexto? Talvez é lógico, a gente não conseguir informações específicas de uma vacina para o coronavírus, porque essas informações ainda estão em construção. Mas a ciência também é olhar para a história, olhar para outras situações, vamos olhar para outros vírus. Como é que a gente lidou com outros vírus? Como é que a gente lidou com outras pandemias? Como funcionam outras vacinas para vírus? E aí a gente tem vários materiais, inclusive nos livros didáticos, que a gente pode conseguir relacionar, primeiro, para oferecer essa formação, que é de direito do nosso estudante, mas também para formá-lo nesse momento atual, né? Nesse momento de tomar decisões, de entender o que está acontecendo, de entender as escolhas de políticas públicas ou decisões de gestores municipais, estaduais. Então, acho que de forma complexa, assim como é, né, uma pandemia, a gente também pode trazer para a nossa sala de aula e pode sim contribuir com o ensino de ciência. Maravilha, Françoele. Ou seja, é trazer do cotidiano dele, do processo que ele mesmo, né, que os estudantes estão vivendo, e ampliar a abordagem, né, caminhar no tempo da história. Então, assim, a gente pode, a partir das ciências, por exemplo, caminhar perceber como é que isso se dá na geografia, trabalhar interdisciplinarmente, né, pensar a história, né, e assim vai. Pessoal, é importante explicitar para vocês que a abordagem que a Françoele compartilha agora com a gente é importantíssima para a gente entender como é que ciência se constrói, e aí especificamente na experiência delas, né, nesse lugar de ciências exatas. No segundo bloco, a gente vai ter o Leandro Campelo, que vai trazer para a gente como é que essa ideia ela vai se desenvolver dentro das ciências humanas. Então vai ser bacana a gente entender como é que a partir de um tema, a partir desses dados mesmo, que ela está compartilhando com a gente, sobre essa construção de pensamento, como é que as ciências humanas também vão entender essa questão da diferença. E, Françoele, uma outra pergunta para ti. A gente recebeu uma pergunta, na verdade, da Nerônica, falando que, por exemplo, para ela, no cotidiano dela como educadora, é dificílimo tratar sobre violência sexual, violência doméstica, não é? Então, isso é um tema polêmico para ela. Isso tem a ver, de algum modo, né, com a questão das ciências também, né, com a abordagem científica. Pensando, então, nesse recorte das ciências, quais são os temas que você percebe no teu cotidiano, na sua prática, que são mais polêmicos de serem tratados, quando você entra lá e há aquele embate? Então, os temas mais polêmicos normalmente estão associados a questões de valores, né? Mas lógico que não são somente eles. Muitos deles foram já listados aí pelas enquetes que vocês fizeram com os professores, e eu costumo observar exatamente a mesma coisa, né? Dentro das ciências da natureza, o tema sexualidade, diversidades na sexualidade, gravidez na adolescência, são temas que são bastante polêmicos dentro da sala de aula. Outro tema que é muito polêmico é o surgimento do universo, teoria da evolução, também traz bastante polêmica, principalmente com as famílias, tem família que não quer que trabalhe isso, como eu já citei, tem movimentos internacionais que não querem que a gente trabalhe isso na escola, então acaba sendo um tema polêmico também. Quando a gente fala sobre o formato da Terra, né? Se você me dissesse há pouco tempo atrás que isso seria um tema polêmico, eu ia falar para você, imagina. Mas é tema polêmico também. Então, assim, a gente tem, dentro das ciências da natureza, uma diversidade de temas polêmicos, né? A gente pode falar de vida extraterrestre, isso tudo pensando apenas
nessas temáticas que estão previstas no nosso currículo, né? É lógico que dentro da ciência e pensando nessas habilidades científicas que a gente quer trabalhar com nossos estudantes, tem ainda outros temas polêmicos, seja por uma visão científica ou não científica, ou seja, mesmo por próprios dilemas vivenciados dentro da própria ciência, né? Questões relacionadas à bioética, tem vários dilemas que a gente também lida dentro da ciência. Então, quando a gente vai trabalhar com esses temas que são mais polêmicos, principalmente agora, nesse período de aula remota, acho que o medo fica um pouquinho maior, eu compartilho desse medo com os professores, porque o ruído de comunicação ele é maior, né? Quando você está ali dentro da sala de aula, você consegue ter um controle maior de comunicação, você consegue olhar para a cara do seu estudante para ter alguma coisa errada, né? Ou você consegue, bom, se tem um debate mais acalorado, se tem alguma coisa que está saindo do caminho, você consegue ter um controle maior dentro das comunicações, você consegue se comunicar com mais facilidade. Agora, no momento virtual, isso acaba tendo um pouco de ruído, e é importante a gente prestar atenção nisso, né? Essa comunicação pelas redes sociais, ela precisa ser bastante clara. A gente precisa ter uma preparação um pouco mais cautelosa quando a gente for fazer essa preparação para diminuir esse ruído de comunicação. E, por outro lado, chamar as famílias para participar desses momentos, eu acho que é uma boa pedida. E eu acho que, no final das contas, vai acabar facilitando um pouco a nossa vida em termos de polêmica. Por quê? Quando a gente acaba trabalhando um tema polêmico na sala de aula, mesmo que a gente traga uma base de dados, uma base de referências, mesmo que a gente acabe reconhecendo os outros conhecimentos, as outras crenças dos nossos estudantes e trabalhando isso de uma forma bem orgânica, propondo debate, muitas vezes o que acaba chegando em casa é o filtro que o aluno fez, né? Então, a gente está lá, a gente conseguiu ter uma discussão, e aí chega lá em casa, aquela última frase que o aluno vai chegar em casa, a mãe pergunta, como é que foi a aula hoje? Hoje a professora disse que só existe a teoria da evolução e criacionismo não tem nada de científico, não tem nada de evidência, isso aí é uma falácia, né? Chega essa informação dentro de casa, e aí a mãe chega lá na escola no dia seguinte e fala assim, mas como assim? Que história é essa que a escola está falando isso, né? E aí, claro, é muito provável que a partir de todas as discussões que foram propostas, é muito provável que o aluno tenha de fato chegado a essa conclusão e compartilha com a sua família. Mas a família ela vai ter só aquela pontinha do iceberg. Então, agora que a gente está tendo a nossa sala de aula em todos os lugares, né? A nossa sala de aula está nas casas dos estudantes, vamos chamar a família para participar. Vamos planejar esse material que também alcança as famílias. É claro que a gente não tem que planejar uma aula para a família também, não é isso, né? Tanto é que quando a gente prepara um material para o aluno do ensino fundamental, de modo geral, é um material acessível para as famílias. É claro que há exceções e que talvez a gente possa pensar num material assim um pouco mais claro para a gente conseguir comunicar, mas eu entendo, assim, e acredito mesmo, que quando a gente chamar as famílias para ver todo esse material que a gente está propondo, para ver as discussões, para visualizar a abordagem que a gente está fazendo para trazer esses temas polêmicos, a família vai reconhecer essa proposta do professor, vai entender esse papel do professor, vai conseguir visualizar isso que a gente está propondo, né? E aí eu acho que talvez aquela visão de que o professor quer doutrinar o aluno, que o professor quer fazer com que ele acredite no que só ele pensa, eu acredito que a gente pode ter algo de bom nesse sentido, né? Porque o professor vai conseguir ver o processo como um todo. É claro que tem vários outros desafios, né? Porque a gente está distante, porque tem outras concepções da família que normalmente são mais enraizadas que do próprio estudante, mas acho que é uma oportunidade da gente levar esse debate para as famílias. Chama as famílias para discutir, vamos propor um debate, o que a tua família acredita sobre isso? Vamos propor uma entrevista dentro da família? Olha, o que a minha família acredita sobre tal assunto? Por que a gente acredita nisso? Né? A questão da sexualidade. É muito provável que esse não seja um tema dentro das famílias, né? Que esse seja um tema que a gente trabalha só na sala de aula e aí o aluno chega em casa e tem até vergonha de falar com a mãe. Vamos trazer esse tema, então, para a gente discutir entre as famílias, vamos mandar um texto. A gente já vai ver, daqui a pouco eu separei para vocês, uma atividade justamente sobre essa temática, que é trazer um pouco de reportagens, né? Vamos trazer algumas reportagens, vamos analisar um pouco de dados sobre isso, né? Vamos ver o que está no mundo exposto. E aí vamos, quem sabe, propor uma discussão sobre isso,
quem sabe, iniciar um debate sobre esse tema nas famílias, que é um debate muito importante, né? A gente começar a conversar sobre educação sexual e está prevista no nosso currículo, a gente tem que fazer isso sempre. Bacana, Fran. Antes da gente avançar, esse ponto das famílias é o ponto que os professores mais têm dúvida, mais têm aflição, estão surgindo várias e várias perguntas. A Trícia Dias mandou um comentário aqui falando, né? As aulas remotas e os temas polêmicos fica mais complicado, né? Um vídeo, uma fala, um print, né? Quando ele tira a foto da tela e coloca isso fora de contexto, pode colocar o professor numa situação complicada. E aí ela diz que ela sempre apoia a gravação geral da aula, então ela faz a gravação da aula e aí ela aguarda para se precaver desse tipo de coisa. Queria saber um pouco se você, o que você acha dessa estratégia, se você tem outras sugestões. Trícia, né? Desculpa. Isso. Obrigada pelo comentário e eu te entendo completamente, porque eu também sofro disso, assim, nunca passei por essa situação, mas a gente tem medo disso, porque a gente vê acontecer com muita frequência, principalmente porque existem movimentos, né, que não querem que os professores tratem desses temas na sala de aula. Eu acho prudente a gente gravar a aula inteira, porque a gente pode ser retirada de contexto e isso é ruim, então é prudente. Por outro lado, acho importante também a gente tentar trazer nas nossas abordagens o máximo de dados que já existem, que já estão publicados, né? Então, por exemplo, a gente pode trazer, vamos falar de gravidez na adolescência, a gente pode trazer diversas reportagens que já estão publicadas, a gente pode trazer diversos dados que já estão expostos. Vamos trazer isso para o debate, vamos deixar os nossos alunos falarem sobre isso, né? Vamos propor que eles leiam com as famílias, vamos deixar eles conversarem sobre essas ideias, vamos colocar os nossos alunos mais ativos nessas discussões, e aí, claro, a gente sempre vai ter um momento de sistematização, a gente sempre vai ter aquele momento de falar para fechar o assunto, para explicar, muitas vezes para argumentar a partir do fato científico. Então, eu acho que a gente tem que estar seguro no sentido de que nós estamos cumprindo o nosso dever, respeitando a BNCC, ou seja, o currículo da rede do qual você leciona, né? A gente não está fazendo nada de errado quando a gente está falando de educação sexual, esse é um ponto. E vamos preparar nossa aula, talvez no material escrito, é importante também ter uma contextualização, e não vamos ter medo de fazer vídeo. A gente não está fazendo nada de errado, a gente está fazendo o nosso papel, né? Se isso for utilizado de maneira indevida, eu acho que você está cheia de razão de se respaldar e ter guardado, mas também com a consciência de que nós não estamos fazendo nada de errado quando a gente está abordando esses temas em sala de aula. Fran, eu ia falar até que, enfim, acho muito bacana a gente dar essa palavra de conforto, né? Que, assim, às vezes o medo bate. Eu sou educador também, já fiquei com medo de falar de vários temas em sala de aula, mas é importante a gente ter esse conforto de que a gente está respaldado pelo currículo, pelo que os alunos precisam aprender e que é direito deles mesmo, né? Eles têm direito a discutir esses temas. O que eu ia sugerir é que, se você quiser, a gente pode já abrir os planos de aula que você trouxe, que aí a gente pode mostrar um pouco disso que você está falando, né? Das reportagens, do momento de sistematização. Legal, eu gosto. Vamos abrir que, assim, eu trouxe para a gente propor um plano de aula construído pela equipe da Nova Escola, pelo time de autores. Dentro desse plano, ele foi construído inicialmente para uma aula presencial, mas há já uma adaptação proposta para a gente trabalhar no ensino remoto. Então, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para, né, quem está com medo, que é super normal de trabalhar isso no ensino remoto, a gente traz uma estratégia para conseguir não se expor tanto enquanto professor, porque eu acho que esse medo ele é muito legítimo, tá? Antes da gente falar sobre especificamente a aula sexualidade e gravidez, isso, eu gostaria de olhar aí, gente, só para vocês terem uma noção, para quem ainda não conhece os planos de aula do time de autores da Nova Escola, a gente trabalha em formato de sequências. Então, nessa sequência específica, a gente está falando sobre sexualidade e respeito, a gente vai falar depois sobre igualdade de gênero, a gente vai passar por diversos temas relacionados à sexualidade. E essa sequência específica, ela foi feita especificamente para atender a uma das habilidades propostas para o 9º ano do ensino fundamental. E aí, uma dessas aulas é a aula que vai falar sobre gravidez na adolescência, que eu acho que é um tema, um ponto alto aí na polêmica, por isso que eu trouxe para mostrar para vocês. Então, vocês podem subir um pouquinho, por favor, lá na aula? Só para mostrar para os professores
uma estratégia que a gente poderia utilizar. Então, olha só, pode descer, por favor. Nessa aula, percebam que já tem sugerido para vocês vários materiais de referência. É sempre muito importante, quando a gente vai trabalhar qualquer tema, né? Mas principalmente esses temas polêmicos, a gente se embasar muito, a gente está seguro na nossa fala. É importante ler bastante coisa, principalmente em sites confiáveis. Então, aí no nosso plano, a gente já tem uma seleção de material que vocês podem se basear para se preparar para essa aula. E aí, você pode descer um pouquinho? Por favor. É uma aula que vai falar sobre sexualidade na gravidez, sexualidade e gravidez na adolescência. A proposta é começar contextualizando, perguntando para os alunos sobre uma situação relacionada a isso. E aí, em seguida, a gente propõe uma pergunta que é para os alunos pensarem. A gente quer propor debate, eles gostam de debater, né? Por que existem altos índices de ocorrência de gravidez não planejada na adolescência? Perceba, a gente não está indo diretamente falando diretamente para a aluna. A gente está pensando, bom, de modo geral, por que isso acontece? Vamos tentar entender por que isso acontece? Bom, e a partir daí, a proposta dessa atividade de mão na massa, que é fazer com que os alunos estejam realmente ativos, é que eles vão ler reportagens relacionadas a isso, vão selecionar dados, olha lá, de novo, a gente está procurando essa ideia de construção da ciência, né? Selecionar dados para tentar responder a essa pergunta. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está fornecendo para esses estudantes reportagens, matérias que já estão disponíveis na internet, e a gente está propondo que eles analisem essas matérias com esse olhar. Bom, por que acontece tanta gravidez na adolescência? O que está relacionado a isso? E as doenças sexualmente transmissíveis, né? O que está relacionado? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Vamos trazer isso para o debate. E aí, se a gente pudesse, por exemplo, propor isso no ensino remoto, né? É claro que cada realidade está com uma realidade diferente, tem muita escola que não consegue nem ter uma devolutiva do aluno, mas se for possível, na sua situação, a gente fazer uma videoaula, por exemplo, será que a gente consegue dividir nossos alunos em grupos, mandar essas notícias para eles lerem com a família? Vamos debater entre os grupos? Bom, vamos analisar esses dados. O que são esses dados? Como que a gente consegue analisar esses dados? E aí, a partir disso, a gente já consegue trazer essa discussão sobre a temática, que é muito importante, tentar entender os elementos que estão relacionados. Quando chegar lá na hora de sistematizar, que a gente for falar de fato sobre, né, o que está relacionado à sexualidade, à gravidez, à DST, a gente já vai ter muitos argumentos formados dos nossos próprios estudantes. Essa sistematização vai exigir muito menos da gente ficar falando para eles, né? A gente vai ter construído uma diversidade de opiniões, de debate com os próprios grupos de estudantes, né? Então, pode ser uma possibilidade. Mas é claro que a gente está sempre sujeito, hoje em dia na internet pode ser feito mau uso da nossa imagem, e realmente, de fato, é um problema, mas eu acho que a gente vai com essa segurança, de que a gente não está fazendo nada de errado, a gente está cumprindo o currículo, tá? Fran, queria agradecer, a gente está acabando o nosso primeiro bloco, o tempo passa voando, parece que a gente nem começou a conversar direito. Queria agradecer muito pela sua participação, em nome de toda a equipe da Nova Escola. Está sendo muito, muito, muito bacana te ouvir. E daqui a pouco você volta no Instagram, né? Pode deixar. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Um abraço e boa continuidade aí das discussões para vocês. Daqui a pouco estou no Instagram. Já voltamos, então se você está na sala, na cozinha, volta para lá, volta para onde está o seu computador, porque a gente vai continuar no nosso segundo bloco. Polêmica em sala de aula, estratégias para vencer o medo. É o curso de hoje do Conexão Educativa, projeto da Nova Escola, com apoio do Google.org. Vamos para o nosso segundo bloco? Vamos, o tema de agora é a visão das humanidades e foco nas minorias. E para conversar com a gente traz Leandro Campelo. Leandro, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito feliz em participar desse programa. Obrigado pelo convite, né? Tenho acompanhado o programa nas últimas semanas. É um prazer muito grande. E vou apresentar Leandro, sim, calma, peraí. Leandro é doutor em educação, já foi professor da rede municipal, rede particular,
Mas o quê? Faculdade, ensino fundamental, ele joga nas 11, né? Como se fala, né? Também faz parte do time de especialistas, do time de autores da Nova Escola, e atualmente é docente do Instituto Federal de São Paulo. Ou seja, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Leandro, já vou começar fazendo pergunta para você, tá bom? O que são temas polêmicos na visão das ciências humanas e como é que elas podem ajudar a entender e lidar com o nosso aluno? Bom, na visão das ciências humanas, né, nós podemos colocar Covid-19 também, né, que é o tema da moda, né, o racismo, né, as minorias sociais, a religião, os povos indígenas, né, a sexualidade também é abordado nas ciências humanas. Então, nós temos diversas formas de trabalhar. Acho que é primordial, quando você vai trabalhar esses temas em sala de aula, é claro, conhecer os conhecimentos prévios dos alunos, né? O que eles pensam sobre o tema, né? O que eles trazem de casa, do seu cotidiano, do dia a dia, para que o professor, né, tenha ideia, primeiro, do conhecimento do aluno, né? E tem que ficar bem claro, né, quando a gente trabalha esses temas, nós não podemos trabalhar com achismo, com a ideologia, nós temos que trabalhar com conceitos, né? E precisamos trabalhar com os conhecimentos sólidos da geografia, da história, dos grandes autores, grandes pensadores, né? Das legislações e das leis, dependendo do tema. Por exemplo, você pensar no racismo, né? A gente precisa trabalhar em cima das leis, né? Que é um tema bem polêmico agora também, é um tema que precisa ser muito avançado e discutido ainda no país, né? E voltou à tona devido a alguns acontecimentos recentes que espalharam pelo mundo, né? Mas você vê que alguns conhecimentos das ciências humanas, direitos humanos, desigualdade social, leva a gente a trabalhar todos esses conceitos polêmicos. E o professor tem que ter ideia que ele precisa trabalhar, como eu disse, com sólidos, né? Com o Milton Santos, da geografia, né, com grandes teóricos, e, ao mesmo tempo, ele precisa dialogar com as leis e os documentos nacionais, o Plano Nacional da Educação, né, a Base Nacional, a BNCC, e as leis relacionadas a esses diversos temas polêmicos, né? O professor precisa entender que ele está, né, respaldado pelo currículo, pelas legislações vigentes. A BNCC, por exemplo, fala muito na questão do valorizar e estimular. Nós, professores, temos que valorizar e estimular o quê? Por exemplo, nesse slide nós podemos ver as questões das relações sociais e de poder, a formação ética, né, os direitos humanos. Então, daí o professor vai fazer um link com esses conceitos polêmicos. Claro, como eu falei, né, pensando nos conhecimentos prévios dos alunos, né, entendendo, o professor ele conhece a realidade dele, né, então ele vai poder trabalhar a questão do racismo, deve trabalhar essas questões da Covid, né, de povos indígenas, que são assuntos hoje que precisam ser trabalhados aí, são temas polêmicos, né, e nós sabemos que algumas pessoas, alguns grupos não querem que esses temas, não desejam que esses temas sejam trabalhados em sala de aula, mas eles precisam. E o professor, como eu falei, ele tem que ficar bem tranquilo, porque ele está baseado em ombros de grandes pensadores, né, de grandes filósofos, né? Nós podemos contextualizar agora, por exemplo, podemos pensar no professor, vou começar com a Djalima Ribeiro, né, que escreve muito sobre o racismo, né? Professor Silvio Almeida, que são nomes atuais que trazem uma abordagem diferente, que os professores precisam conhecer esses pensadores atuais para contextualizar no ambiente escolar, né? Trazer essas discussões de uma forma nova, né? Leandro, você mencionou a questão do racismo, queria que a gente se aprofundasse um pouco nesse tema, né? Como que é possível abordar, né? Se a gente vai usar legislação, se a gente usa mapa. Eu sei que você trouxe até um plano de aula para a gente ver, né? Sim, exato. Eu acho que para trabalhar o tema do racismo, né, como eu falei, a gente precisa estar não pode ser achismo, não pode ser ideologia. Primeiro, se você pega a lei, né,
de 89, então nós já temos mais de 130 anos do fim da escravidão, mais de 30 anos da lei de crimes contra o racismo e muitas outras leis. Então, a gente precisamos trabalhar com essas leis e trabalhar, é claro, com os conhecimentos. E o racismo é um tema, sim, que está e sempre estará presente, que nós não podemos deixar de trabalhar. Por exemplo, na BNCC, nós temos essa competência geral, de número 9, né, que ela fala sobre exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, cooperação, levando o quê? A respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Então, a gente observa que existem algumas habilidades e competências de história que estão ligadas diretamente ao racismo, mas na BNCC você tem essa competência número 9, né? Você pode ver que no final dela nós temos falando sobre a diversidade de indivíduos, grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, claro, o racismo ele entra muito bem, não só o racismo, né? Mas outros temas também. E o racismo voltou muito à questão agora devido ao acontecimento nos Estados Unidos, relacionado ao George Floyd, né? Inclusive, eu escolhi um plano, né, da nova escola, se puderem colocar na tela, né, o plano que fala sobre as minorias nos Estados Unidos. E é interessante esse plano, né, um plano para o 8º ano, também ele já tem uma adaptação dele para o ensino remoto, né? Ele foi elaborado para a prática em sala de aula, mas nós já temos uma adaptação dele aí para o ensino remoto. E ele propõe discutir aí a composição e a participação de grupos de minorias nos Estados Unidos, né? Eu peguei esse caso dos Estados Unidos, mas é claro, nós podemos contextualizá-lo no país também. Mas é interessante esse plano, né? Nós temos aí sempre textos que são importantes, né, para se trabalhar. Inclusive, num plano desse, você deve trabalhar com metodologias ativas, ou seja, colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem, para envolver os pais num tema como racismo, né? Você pode trabalhar com uma sala de aula invertida, né, propondo que o pai leia, né, textos antes de trazer para atividades na sala de aula, né, seja até mesmo no ensino remoto, né, você pode propor uma metodologia ativa, onde o aluno se prepara para essa aula antes, então você faz com que o pai participe de um tema importante, que é o racismo. Então você pode, né, e deve indicar filmes, livros, né, que ajudam nessa discussão, né? Então, é primordial, né? A Nova Escola tem outros planos, a gente pode trazer isso para o Brasil também. Nós tivemos aí o assassinato de um adolescente recentemente, né, em favelas. Então, o que acontece, né? São temas que a gente vê, a questão da violência policial, principalmente contra a maioria negra. No Brasil, nós temos a maior parte da nossa população é negra, né? E nós ainda vivemos muito isso. Então, o professor ele tem que ficar tranquilo, conversar com os alunos e com os pais, e trazer a questão antirracista. Esse é um tema que precisa muito, como eu já falei, mais de 130 anos do fim da escravidão, 30 anos da lei contra o racismo, mais de 30 anos, e até hoje nós vivemos no nosso cotidiano, no dia a dia, vários problemas relacionados ao racismo, né? Infelizmente. Obrigada, Leandro. Importante a tua fala, né, para a gente entender o limiar entre liberdade de expressão e o direito à existência de pessoas que a gente considera diferente, né, e nos seus modos de relacionar, sim. Por exemplo, você falando esse ponto importante, né, o pai, por exemplo, se ele for trabalhar um tema como, ainda sobre o racismo, né, vamos pensar nas cotas, seja nas cotas para a entrada na universidade, seja para as cotas em concursos públicos, né? O racismo ele não tem discussão, é crime, mas as cotas não há um acordo na sociedade, as pessoas pensam de formas diferentes. Então, o professor, por exemplo, ele pode e deve não trabalhar ele pode trabalhar com a opinião dele, mas ele tem que deixar que a opinião, deixar bem claro para o aluno, para os pais, que a opinião dele é baseado na ciência, é baseado em pesquisas, é baseado em fatos, é baseado em grandes pensadores.
Né? Então, a opinião do professor não é a opinião pessoal dele, a opinião é com base no que ele estuda, né? No conhecimento que ele tem, com base em grandes conhecimentos sólidos. Então, para trabalhar um tema polêmico, como é o caso da cota, o professor deve propor, por exemplo, 2 textos, né? Um texto relacionado a um artigo de opinião, por exemplo, onde o autor seja favorável, e um outro artigo de opinião onde o autor não é favorável à cota. Então, isso vai deixar bem claro para o pai que é um tema a ser discutido, né, e que todos precisam participar, porque às vezes o pai tem uma opinião contrária, né, de outro pai. Então, o professor, ele fazendo essa metodologia, né, propondo argumentos diferentes de especialistas sobre o tema, isso vai trazer ao aluno o quê? A pensar, a refletir, a discutir, né, um tema polêmico ligado diretamente ao racismo. Né? Perfeito, né? Considerar as questões históricas, né? O que leva, lembrar que houve uma decisão oficial também, não é, que garante as cotas, a legitimidade das cotas como um direito, justamente por conta dessas diferenças, né? Ou seja, como o senhor disse, está tudo muito bem calcado. E, Leandro, vamos puxar agora para o seguinte, coronavírus. Né? Coronavírus, ele evidencia justamente essas disparidades históricas que a gente vem enfrentando há muito tempo, né? E que agora, numa situação de emergência, de urgência, elas saltam aos nossos olhos. Né? Então, saltam as desigualdades sociais, falta de condições sanitárias, submoradias, preconceito, xenofobia, enfim. Além de recorrer às leis, a esses recursos, enfim, quais são os outros recursos que o educador pode recorrer, pode ser interessante ele trazer para dentro da sala de aula? E aproveitando uma pergunta do educador Cristiano, como é que a questão do lugar de fala, por exemplo, ela pode servir também como um cabedal para essa construção da conversa? Tati, muito bem, é uma questão muito importante, né? Porque hoje a mídia, né, e muitos pais, alunos, discutem muito a questão da vacina. E é uma preocupação de todos nós. Nós queremos uma vacina, nós queremos um remédio para a Covid, né? Mas a gente tem que deixar bem claro que as ciências humanas, ciências sociais, ciências humanas, têm um papel primordial, né, no entendimento e no controle da pandemia. Né? Claro, todos nós queremos uma vacina, mas se você pensar, por exemplo, em Wuhan, onde foi o epicentro ali, onde começou, os primeiros estudos mostram artigos utilizando, por exemplo, a linguagem cartográfica, ou seja, das ciências humanas, o mapa da geografia, como se deu essa expansão. Então, o professor ele pode trabalhar esse tema polêmico do Covid de diversas formas, né? Pensando nos hábitos da população de Wuhan, por que a população nessa região vende determinados animais, né? Isso requer o quê? Sociólogos, historiadores, filósofos, geógrafos para discutir a questão cultural, né? E a BNCC, por exemplo, está na tela essa competência geral 10, né? Que é agir pessoal, coletivamente, com autonomia, né? Para você fazer o quê? Levar a princípios éticos, democráticos, inclusivos, né, e solidários. Eu vou abordar mais esse ponto também. Mas antes eu queria falar da importância das ciências humanas no combate ao Covid-19. Né? Você vê, por exemplo, a Universidade de Johns Hopkins, ela criou um software, né, que hoje nós consultamos com base em SIG, os Sistemas de Informações Geográficas, né, que estão nos celulares de todos. Hoje você tem aplicativos usando o GPS, posicionamento do sistema global. Isso vem também, ligado nas ciências humanas, a geografia que consegue transitar entre parte física e humana muito bem. Né? Então você observa que com um celular você consegue saber no seu bairro, né, que as pessoas as pessoas não, né, o número de contaminações na sua região. Agora, é interessante pensar que a geografia ela trabalha numa escala, não só a geografia, a ciências humanas, trabalha com a questão do tempo e espaço. Né? Então, a forma como
o coronavírus se transformou de epidemia para pandemia, isso tem que ser analisado, isso está sendo analisado pelas ciências humanas, né? Porque nós saímos de uma velocidade muito grande da escala local para uma escala nacional, uma escala global. E aí eu posso citar, por exemplo, David Harvey, um geógrafo famoso, quando ele fala da contração espaço-tempo, né? Então, a velocidade com que isso se deu, isso tudo tem que ser abordado pelas ciências humanas. E o professor, né, dessa área precisa trabalhar. Né? E você tem que pensar, né, o que a mídia traz para a gente. A gente observa muito nos meios de comunicação que as primeiras contaminações ocorreram por onde? Pelo avião, né, pelos aviões. Então, quem são as pessoas, né, que têm essa capacidade de almoçar em Nova York, jantar em Londres e no final de semana estar numa praia maravilhosa na Bahia, né? Ou seja, você tem atores que atuam diretamente, e as ciências humanas ela discute esse viés. Em contrapartida, você tem pessoas que moram em submoradias que só tem um cômodo da casa e a mídia fala que ela precisa isolar uma pessoa, ela precisa lavar a mão. Né? Então, nós temos que pensar que as ciências humanas estão por trás. Porque como falar em lavar a mão em locais, em submoradias, que nem água potável tem? Então, as ciências humanas ela faz um papel importante. Né? Por exemplo, a gente vê na mídia também falando que o foco foi São Paulo, né? Quando os primeiros casos são de dezembro, janeiro, né? E depois se espalhou rapidamente para o interior. Se você for observar, há estudos na área de ciências humanas que mostram que isso ocorreu de forma por onde? Pelas rodovias. Então, a gente precisa, e há vários mapas que mostram isso. E quando a gente fala nessa questão das ciências humanas, nós temos que pensar também nos povos indígenas. Né? Há estudos da geografia da saúde que mostram, né, a pandemia atingindo essas áreas de uma forma muito diferente de pessoas que moram em cidades. Então, as ciências humanas, ela discute muito isso, né? Se você pensar, pensando também no Gilberto Gil, né, na sua música Parabólica Camará, né? Ele fala na música, né? Antes o mundo era grande, hoje o mundo é pequeno do tamanho de uma antena parabólica. Ou seja, nós estamos falando do meio técnico, científico, informacional. A informação vai numa velocidade muito grande, mas o fluxo de pessoas também. Né? Então, isso nos leva, né, a Milton Santos, né, como eu falei. Então, são discussões que precisam ser aprofundadas. Né? O professor precisa trazer esses argumentos. Né? Alguns países trabalham uma disciplina no ensino médio chamada Ciências Humanas Avançada. Ou seja, o professor precisa trazer essas discussões, mostrar a importância das ciências humanas. Né? Como volto a dizer, nós queremos um remédio, nós precisamos de uma vacina, certo? Mas, como a Fran falou, a vacina ela vai demorar um tempo para chegar, né? Então, por trás disso, as ciências humanas fazem um papel fundamental aí na explicação, na história, né? Você vê como a história é importante para entender o Ebola, para entender outras pandemias da história. Nós precisamos dessa analogia. E quem faz esse diálogo são os profissionais das ciências humanas. Então, eu acho que isso é um fator importante. Outro ponto que eu gostaria de abordar também é a questão do isolamento social. Você está totalmente falando da questão do espaço. Né? Você está tirando as pessoas do espaço, ou seja, elas não habitam mais o espaço. Agora, no espaço geográfico, né? Você fica restrito ao conceito-chave da geografia, ao seu lugar. Né? Você não consegue transitar livremente, né? Você perde o acesso ao espaço, de certa forma. Né? Não todas as pessoas, é claro que tem as pessoas que precisam trabalhar para manter a nossa segurança, mas hoje você está restrito ao seu lugar, né? É um conceito-chave. E você se volta muito, né? Como o Milton Santos coloca, o meio técnico, científico e informacional, hoje nós estamos vivendo em redes, as redes conectam as pessoas, mas hoje as redes sociais estão fazendo essa função. Né? Então, são temas que levam as discussões aí da Covid. Tem muita coisa para o professor abordar em sala de aula com segurança, né? Mostrando a importância das ciências humanas nessa discussão, aí, seja do racismo, seja da Covid-19. Bacana, Leandro.
Levantei a mãozinha aqui porque a gente tem uma resposta que é uma pergunta, na verdade, que é muito interessante. Eu acho que está ligada com o que você planejou de falar também, né? A Priscila Santos perguntou: como não reforçar nos alunos a culpa aos chineses e aos seus costumes alimentares pelo Covid-19? Que é um aspecto que você já até falou nas competências, né? Do respeito, de não, enfim, de não falar da xenofobia e tudo mais. Queria que você aprofundasse um pouco mais nisso. Perfeito, né? Eu escolhi um outro plano também sobre multiculturalidade e xenofobia, porque eu acho que esse plano é bacana também, né? Esse plano, ele traz essa pergunta. A pergunta é muito boa, obrigado pela pergunta, né? Que é outro tema das ciências humanas que precisam ser abordados agora, né? O problema da xenofobia, né? E agora está muito forte com a população chinesa. Você vê bullying, os alunos eles acabam provocando uns aos outros, trazendo discussões, isso é importante, né? Trazendo bullying, brincadeiras, que o professor é o momento agora do professor atuar, né? E a gente percebe isso na fala de alguns pais, também isso chega através dos alunos, querendo falar, tá vendo, esses chineses inventaram isso, né? E aí cabe, né, aos professores das ciências humanas, filósofos, sociólogos, geógrafos, historiadores, discutirem essa questão, né? Por que surgiu isso? Aí entra a questão da cultura, da história de um povo, né? O que é proibido para a gente não é proibido lá, né? Então entra toda a ciência que tem que desmistificar isso. A China, hoje, ela tem 1,4 bilhão de habitantes, então é um número muito grande. Então é uma coisa importante que o professor ele tem que abordar esses dados, ele tem que mostrar que ser um ato preconceituoso vai totalmente em direção oposta à Base Nacional Comum Curricular, né? Nós não podemos querer colocar a culpa de uma determinada pandemia numa população. Isso não faz sentido nenhum, né? Certo, Leandro. Deixa eu fazer uma outra pergunta, articulando um pensamento aqui. Eu lembrei, em relação ao racismo, né? Houve um caso recente com a Fatu, né, que se tornou midiático, né, em que ela sofreu, numa dessas aulas, né, que acontecem à distância, das aulas virtuais, enfim, ela foi atacada. Ela é uma menina negra, descendente, os pais dela são africanos, então, assim, tem uma questão aí relacionada, né, interseccional, de xenofobia e de racismo associados, né? E isso que ela sofreu foi justamente pelos próprios colegas, né? Então, pensar sobre essas questões, né, de abordar essa construção desse diálogo sobre a diferença pelos professores. Às vezes isso é encarado pelos estudantes como tema para levantar embates, né? Enfim, para polemizar. Eles gostam de levantar mesmo para causar, né? Como eles falam. E a abordagem do professor em relação a isso, como é que ele lida com essa vontade de causar, de lacrar, como o pessoal fala? Isso é uma grande discussão que tem, né? E de fato acontece, os alunos eles fazem isso na aula presencial e na aula à distância também, né? Eles gostam dos temas polêmicos e ninguém melhor do que as ciências humanas para discutir esses temas. Como eu falei, né, o professor de qualquer disciplina, história, sociologia, geografia, filosofia, ele precisa estar bem respaldado com os seus conteúdos para trazer essas discussões, né? E isso vai fazer, o professor tem que levar isso, né, como é colocado no item, na competência geral número 7 da BNCC, levar para um lado científico, acadêmico, levar o aluno a argumentar. É claro que o professor ele tem que ser um mediador, né? Hoje o aluno ele deve ser o centro no processo de ensino e aprendizagem mesmo, né? O professor ele vai ficar como um mediador. É claro que ele não pode deixar pegar fogo, ele tem que estar ali, preparar os alunos para uma discussão dessa, né? Ele pode, por exemplo, numa sala de aula, quando esses alunos trouxerem temas polêmicos, ele pode propor um júri, né? Já vou falar do júri, mas só abordando a questão desse slide aí, ele tem que ter
leituras de reportagens, buscas por dados oficiais, né? Você precisa ter matérias de referências e entrevistas com especialistas para trazer para a sala de aula. E aí eu proponho, por exemplo, um júri. Por que não fazer um júri em sala de aula? Né? Mesmo que o aluno não queira defender, não queira fazer parte do lado que está atacando uma pessoa por um preconceito relacionado à xenofobia ou racismo, mas é interessante trazer esse debate no júri e o professor pode ser o juiz, né, e os alunos vão atacar e defender, e o réu é o caso, que pode ser o racismo, né, pode ser a xenofobia. Mas, para isso, o professor precisa preparar a sala de aula. É claro que alguns alunos, às vezes, eles lançam o debate no meio de outros assuntos. Aí cabe ao professor, talvez, falar, olha, não é o momento, nós vamos entrar isso na próxima aula, nos próximos meses, então vamos preparar esse conteúdo para a gente trabalhar. E aí ele pede uma pesquisa prévia, os alunos não podem trazer apenas o achismo. É claro que o conhecimento prévio deles é primordial para o debate, né? Como coloca David Ausubel, né, que trabalha com aprendizagem significativa, para você ensinar um aluno, você tem que partir do conhecimento prévio dele. Então, isso é primordial. Mas você vai falar, olha, vamos melhorar o seu conhecimento prévio, talvez transformar o conhecimento cotidiano em conhecimento científico. Então, o júri é uma forma de você trabalhar, uma metodologia de você trabalhar em sala de aula, preparar bem esses alunos aí para um debate bem acalorado, e, é claro, o professor vai ficar como mediador. Bacana, Leandro, a gente está chegando ao fim, felizmente. Está sendo muito legal a discussão, o tempo voa. Enfim, a gente ainda está recebendo vários comentários. Queria agradecer você pela participação, por ter vindo. Não deixa de acessar a página do Facebook, o Instagram, o YouTube, o site da Nova Escola. Foi uma honra. E um recado final. Diz a filosofia Bakongo que nós somos sóis. Que o nosso caminho como ser humano é ser sol, é iluminar. É iluminar a gente. E a gente, como professor, a gente também precisa iluminar os nossos alunos, porque eles também vão aprender a acender os seus sóis. Aprendendo com a gente, observando a gente. Então, seja um sol. Foi uma honra. Até.